Tá gravando, tá? Então, na aula de hoje, antes de falar sobre organização, eu vou comentar sobre essa questão do log sozinho não conseguir descrever a biodisponibilidade oral. Ele é um dos fatores que ajuda a gente a entender. Tá? Mas é claro que se eu pensar em todo o processo de absorção de uma molécula, de permeabilidade, é difícil acreditar que um único parâmetro vai explicar tudo o que ocorre na absorção. Tá? Então, lá no final da década de 90, ciente das limitações do log-P, houve algumas pesquisas no sentido de expandir o número de descritores ou de variáveis que seriam necessárias para a gente conseguir, de fato, descrever quais fármacos têm boa biodisponibilidade oral em contraposição àqueles que não têm. Tá? E um pesquisador ele adotou uma abordagem bem pragmática. Ele pegou os fármacos que eram comercializados até então, dividiu em fármacos que têm boa biodisponibilidade oral e fármacos que têm baixa biodisponibilidade oral. E começou a ver o que diferenciaria esses dois grupos, empiricamente, tá? Sem tentar entender o porquê. Apenas encontrar alguma coisa que fosse capaz de diferenciá-los. Tá? E ele percebeu, por exemplo, que log-P é um fator que diferencia essas moléculas. Só que as moléculas que têm boa biodisponibilidade oral têm um log-P abaixo de 5. E isso não exclui muitas coisas. Né? Muitas moléculas que, inclusive, não têm biodisponibilidade oral boa se enquadrariam aqui. Tá? Ele percebeu também que as moléculas que têm boa biodisponibilidade oral têm uma massa molecular abaixo de 500, têm menos do que 5 doadores de ligação de hidrogênio e menos do que 10 aceptores de ligação de hidrogênio. Isso são observações empíricas. O porquê que isso acontece, ou porquê que isso é importante para a biodisponibilidade oral, não foi objeto do primeiro artigo da publicação. Tá? Aquela é uma observação para ter um guia prático para dizer quais moléculas tinham boa biodisponibilidade oral ou não. Tá? E baseado, então, nessas regras, Lipinski, que é o autor principal desse artigo, ele conseguia diferenciar esses grupos de forma bastante eficiente. Mas esses filtros, eles são muito qualitativos. Né? Então, o que ele disse foi que, para ter boa disponibilidade oral, a molécula precisa obedecer ou não infringir mais do que duas dessas regras. Então, por exemplo, é possível uma molécula ter um log-P maior do que 5 e ainda assim ter boa biodisponibilidade oral? Sim, desde que ela tenha uma massa molecular abaixo de 500, menos do que 5 doadores, menos do que 10 aceptores. Tá? Então, é um equilíbrio de coisas que leva para boa biodisponibilidade oral. Essas regras, elas ficaram conhecidas como regra dos 5, por serem baseadas em múltiplos do número 5, embora sejam 4 regras. Tá? Também é muito comum encontrar na literatura referência a elas como regra dos 5 de Lipinski, que é o autor principal do artigo. Tá? As regras de Lipinski, elas não são perfeitas, elas não conseguem explicar todos os fármacos que têm boa disponibilidade oral. E depois dessa publicação, surgiram outros filtros, outras regras, para dizer quais moléculas teriam boa biodisponibilidade oral. Até com uma taxa de acerto superior com a de Lipinski, mas que não se tornaram tão famosas quanto a dele. Tá? Uma dessas regras é a de Weber, ou Weber, melhor dizendo, que diz que moléculas com boa biodisponibilidade oral têm menos do que 10 ligações rotacionáveis, têm uma superfície acessível ao solvente polar menor do que 140 angstroms quadrados e a somatória dos doadores e aceptores de ligação de hidrogênio é menor do que 12.
Tá? Veja que aqui os doadores e receptores aparecem, assim como aqui. Ao invés de log P, aqui eu tenho a superfície acessível ao solvente polar, né? E em vez de um tamanho de moléculas, aqui eu falo na flexibilidade das moléculas. A gente poderia discutir o porquê dessas regras, né? Para tentar entender o porquê que elas são importantes. Tá? E se vocês quiserem, a gente pode fazer isso. Mas antes disso, eu gostaria de discutir um pouquinho o porquê que a regra dos 5 se tornou tão rotineira e a de Weber, por exemplo, não tanto. Tá? Isso se deve, primeiro, à facilidade de eu entender e calcular esses parâmetros. Quem já fez aula prática viu que até mesmo os servidores online podem ser utilizados para calcular facilmente o log P. E a gente entende o que está sendo calculado. Ao passo que uma superfície acessível ao solvente polar exige programas um pouco mais específicos. Tá? Então, não é qualquer pessoa que sabe calcular isso. Ao passo que o log P, qualquer pessoa vai conseguir calcular, tá? Mesmo com pouco conhecimento. A gente viu na prática também que, às vezes, esse valor de log P calculado, às vezes está superestimado, e aí, na aula prática, a gente vai entender quando que isso ocorre ou não. Por enquanto, vamos acreditar que o log P é um número suficientemente bom para descrever a lipopraticidade. Então, essas regras de Lipinski, elas ficaram tão famosas e tão rotineiramente usadas que a indústria farmacêutica passou a utilizá-las por um propósito diferente daquele que Lipinski tinha originalmente pensado. Ele pensou nessas regras para diferenciar quem tem boa biodisponibilidade oral de quem não tem. Para a indústria farmacêutica, ter um fármaco que é biodisponível por via oral é o que eles querem, né? É o padrão ouro. E eles começaram a olhar para as moléculas que obedecem às regras de Lipinski como aquelas que têm características de fármaco, seriam drug-like, em contraposição a moléculas que não têm essas características. Não quer dizer que a molécula não fosse potente, não fosse seletiva, só quer dizer que, segundo as regras de Lipinski, ela não teria boa biodisponibilidade oral. Mesmo assim, a indústria farmacêutica passou a simplesmente rejeitar moléculas que não são drug-like, de acordo com a regra de Lipinski. E com isso, centenas de dezenas de milhares de moléculas foram simplesmente descontinuadas de projetos de desenvolvimento de fármacos. Muitas delas sem uma real motivação para essa desistência. Então, tem muito material aí das indústrias farmacêuticas que simplesmente está engavetado e que talvez um dia a gente volte a olhar para essas moléculas com um novo olhar. Tá? Inclusive porque tem moléculas, por exemplo, antibióticos e diversos produtos de origem natural que têm boa disponibilidade oral, apesar de não cumprirem as regras de Lipinski. Porque, lembre-se, Lipinski, de certa forma, está descrevendo moléculas que são absorvidas por via passiva. Porque se a molécula é absorvida ativamente, isso aqui perde muita importância. Tá? Então, tem várias moléculas que são interessantes para o desenvolvimento de fármacos, mas que não obedecem às regras de Lipinski. E, mais recentemente, tem sido dada alguma atenção a elas também. Tá? Vamos seguir adiante. O log P, embora seja um dos critérios usados por Lipinski, ele é limitado. E a gente sabe por quê. Porque o log P não descreve de forma adequada a lipofilicidade de moléculas que se ionizam. E acontece que num levantamento feito no final da década de 90, a gente já tinha evidências que a grande parte dos fármacos tem grupos ionizáveis, sejam eles ácidos ou básicos.
E para essas moléculas, a lipofilicidade calculada pelo log P não é adequada. Tá? Então, para a gente entender como que a gente descreve de forma um pouco mais adequada a lipofilicidade dessas moléculas, nós precisamos, antes de mais nada, entender como que elas se ionizam. Que grupos se ionizam? Quem são os grupos passíveis de ionização? Ácidos e bases. Ácidos e bases, segundo quem? Nós temos teorias diferentes que descrevem o comportamento ácido e básico de uma molécula. Nós já vimos que a lipofilicidade é importante. O empacotamento cristalino a gente não vai discutir na aula de hoje. A gente vai se ocupar da ionização. E a ionização, como vocês acabaram de mencionar, ela é explicada por uma teoria de ácidos e bases. Durante muito tempo, na orgânica, os professores se esforçaram para fazer vocês entenderem o que são ácidos e bases de Lewis, porque isso é importante para a reatividade química. Eu tenho lá um sistema que geralmente é aprótico, geralmente os meus reagentes estão concentrados, e em alguns casos eu posso aquecer esse sistema, em outros casos eu posso resfriar esse sistema, e nessas condições experimentais, eu preciso entender a teoria de ácidos e bases de Lewis para explicar os mecanismos reacionais. Vejam que esses cenários que eu descrevi para vocês são muito diferentes do sistema biológico. O sistema biológico é prótico, numa temperatura única, e se a gente pensar num fármaco estruturalmente específico que é administrado, quando a gente calcula o volume de distribuição desse fármaco, a gente vai ver que ele está agindo de uma forma muito diluída. Não é uma reação estequiométrica. Tá? Então, nada do que a gente precisa para entender a reatividade de Lewis acontece no nosso organismo. Por isso que, para nós vamos utilizar a teoria de ácidos e bases de Brauss-Deloy. E nos próximos slides, nós vamos gastar aí, ou melhor dizendo, empregar algum tempo para fazer com que vocês voltem a pensar como Brauss-Deloy pensava em ácidos e bases. Tá? Aqui tem um raciocínio em cima do que justifica o porquê do usar a teoria de Brauss-Deloy, baseado na diluição fármaco, temperatura e tudo mais, que eu acabei de dizer para vocês. Tá? Segundo essa teoria de ácidos e bases, um ácido em água se dissocia, dando origem à base conjugada e o ácido conjugado. Ao passo que a base se dissocia em água, dando origem ao ácido conjugado e à base conjugada. Isso aqui vocês cansaram de ver, eu acho que desde lá do ensino médio. E segundo essa teoria, ácidos são substâncias capazes de doar prótons, ao passo que bases são aquelas capazes de receber esses prótons. Bem, utilizando então a teoria de ácidos e bases de Brauss-Deloy, vamos tentar identificar nessas moléculas aqui quem são os grupos que têm acidez ou basicidade. Tá? Eu acho que, devido à confusão aí no cigarro, P1 eu acho que não existe. Só existe P2, P3 e P4. Mas como eu não tenho certeza, inclusive eu ainda não sei quem está matriculado aonde, que algumas nem vocês às vezes sabem, né? Eu decidi colocar só como P ímpar e P par. Então, aonde você achar que você se sente reconhecido, tá? Você participe. Vamos lá. Esse substituinte aqui, flúor, ácido base ou neutro para Brauss-Deloy? Neutro. O ácido carboxílico, esse grupo amina,
essa função aqui, ó, uma amida cíclica. Ácido básico ou neutro? Eu escutei um ácido em alguém aí. Alguém que sussurrou ácido quer tentar justificar? O oxigênio, bem, na verdade, o oxigênio é um grupo, é um elemento mais eletronegativo que o carbono, então ele retira do carbono, e aqui eu tenho um efeito de ressonância, não é? E aí o par de elétrons que estava ali disponível deixa de estar disponível. Para uma base receber o próton, ela precisa do par de elétrons disponível. Se esse par de elétrons não está mais disponível, a basicidade é severamente reduzida. Né? Para efeitos didáticos aqui, eu vou dizer para vocês que então a amida é neutra. Tá? Mas vamos pegar esse seu raciocínio aí e olhar para esse grupo aqui. Ó. Esse grupo é uma sulfonamida. Essa sulfonamida, vocês acham que ela é ácido, básica ou neutra? Bem, agora definitivamente eu escutei ácido e base. Então vamos lá. Quem acha que é básico, defenda. Tudo bem. Quem acha que é ácido, defenda. Eu tenho o quê? Moléculas. Vamos, grupos. Grupos retiradores de elétrons. Então, se eu olhar para esse amino, eu vejo que vizinho a ele eu tenho um grupo retirador de elétrons, da mesma forma que a colega apontou ali atrás, e aqui um outro efeito retirador de elétrons. Se aqui, quando eu tinha um efeito retirador, eu fui de básico para neutro, agora que eu tenho dois efeitos retiradores, eu vou de básico para neutro e de neutro para levemente ácido. Então, esse grupo NH2, ele é ácido. Né? A sulfonamida, como um grupo, como um todo, tem então um caráter levemente ácido, é um ácido fraco. Tá? Todo mundo entendeu até agora? Alguém tem dúvidas? Você não entendeu esse último? Aqui você tinha entendido? Se eu olhar isoladamente para o NH2, eu diria que ele é básico, não é? Você não tem ninguém afetando o par de elétrons dele aqui. Acontece que aqui eu tenho um efeito de ressonância para cá e um efeito de ressonância para cá. Ou eu poderia desenhar várias formas tautoméricas aqui, ressonantes, tautoméricas não, ressonantes, né? Onde esse par de elétrons participam da ressonância. Que seria isso aqui vem para cá, isso aqui vem para cá, aí esse negativo vem para cá, depois isso aqui vem para cá, fica negativo, volta para cá, isso aqui vem para cá, volta para cá. A dupla tem diversas formas ressonantes aqui. O que quer dizer que se esse par de elétrons participa dessas formas ressonantes, ele não está disponível para interagir com o H+, e receber o H+. Então, isso aqui não é básico. Tá? Devido a esse efeito ressonante, a nuvem eletrônica ela está muito mais sendo puxada em relação ao restante do grupo, que é mais eletronegativo, e deixando esse hidrogênio sem nuvem eletrônica sobre ele. Ou seja, muito mais parecido com o próton, que pode ser doado. Por isso, nós temos ele aqui como um próton. Aliás, como um ácido. Sim? Então tá.
Aqui eu tenho de novo uma amida. Esse anel aqui, ó. Esse aqui é um anel tetrazola. Esse nitrogênio, que tem o H, ácido básico ou neutro? Não tenho pressa, podem pensar. Afinal de contas, a sua nota inteira de QF depende disso. Errou isso, já pode desistir já. É. Claro que eu estou brincando, tá? Ainda mais que tá gravando, eu preciso registrar que eu estou brincando. Tem duas formas da gente pensar para responder isso. Uma delas é eu desenhar as formas ressonantes desse anel, tá? E se nas formas ressonantes o par de elétrons participar da ressonância, quer dizer que aquele anel já não é mais básico, tá? Dependendo do número de vezes que a carga positiva ficar no nitrogênio e ele vai retirar elétrons do hidrogênio para suprir essa carga negativa, dando um caráter mais ácido no hidrogênio, vai me justificar a acidez. Uma outra forma de olhar, mais simplória, é perceber que vizinho a esse nitrogênio eu tenho um efeito retirador de elétrons, outro efeito retirador de elétrons. E o mesmo raciocínio que nós fizemos para cá, eu vou repeti-lo para cá. Tá? E de novo, eu vou ter um nitrogênio que é ácido. Tá? Olhando para a molécula e usando essa explicação, eu consigo dizer se esse é um ácido mais forte que esse? O que vocês acham? Só olhando para a molécula e usando esse raciocínio bem simplificado de grupo retirador de elétrons. Eu consigo saber, só usando isso, qual desses dois ácidos é mais forte? Sim. Quem que é o ácido mais forte? Esse daqui? Tá vendo como não dá? Não, não dá. Não dá. Tá? Não é que errou, é o contrário por causa disso. É que não dá mesmo para saber. Só olhando a molécula e usando esse raciocínio simplão. Tá? Nós precisamos de um número que vai me dizer sobre a força de ácidos. Que número é esse? É o pK? Tá? Antes de eu avançar na discussão de pK, quero deixar uma coisa bem clara com vocês. Vamos supor que eu tenho duas moléculas. Uma que tem pKa de 2, outra que tem um pKa de 9. Quem que é o ácido e quem que é a base? Quem que é o ácido? 1 ou 2? Muito bem. Não dá para saber. Espero que tenham ficado calados por causa disso. Não é? Olhando para o valor de pKa, não dá para saber se o grupo que está se ionizando é um ácido ou uma base. Vejam aqui no próximo slide. Eu posso ter um ácido forte, razoavelmente forte, com pKa de 2. Eu posso ter uma base muito fraca, com pKa de 2. Da mesma forma que eu posso ter um ácido muito fraco, com pKa de 9, ou uma base moderadamente fraca, com pKa de 9. A identificação, se o grupo é ácido ou base, é independente do valor de pKa. E mais de 50% dos erros
em questões de prova associadas com pKa é por identificação incorreta do caráter do grupo. Tá? Eu vou tentar exemplificar para vocês o porquê que isso é tão importante antes de ir para o próximo slide. Tá? Então, antes de eu fazer isso, eu só queria dizer para vocês que então o pKa, que vocês me disseram que é importante para medir a força de um ácido ou de uma base, ele é calculado pela equação de Hansel-Hasselbalch. E vocês já viram pelo menos umas 2, 3 formas diferentes de escrever essa equação. Se vocês têm uma guardada no fundo do seu coração que você sabe utilizar, não precisa olhar para essa daqui. Se você tem uma que você entende ela, sabe usar, continue usando ela. Tá? Eu uso essa porque, para mim, ela faz sentido. E eu consigo explicar ela para vocês. Tá? Sem ter que decorar nada. Tá? A dedução dela está no próximo slide, que está em todos os vídeos que tem disponíveis no YouTube. Eu posso explicar de novo, ou vocês podem escutar lá. Tá? Antes de fazer a explicação, eu queria só retornar no porquê que identificar um grupo como ácido ou base é tão importante. Tá? E é importante no sentido do raciocínio que eu vou fazer antes de aplicar a equação de Hansel-Hasselbalch. Tá? Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o grupo que eu estou olhando, eu identifiquei ele como ácido. Tá? Um ácido que tem pKa de 2, em pHs inferiores a 2, ele está majoritariamente neutro ou dissociado? Ele está neutro. Vamos tentar imaginar isso de uma forma um pouco mais... vou tentar exemplificar o que está acontecendo. O ácido é uma substância que quer doar prótons para o meio. Concordam? Tá. No pKa, no pH igual ao pKa, 50% dele está neutro, 50% está dissociado. Né? Vamos imaginar que aqui são pHs inferiores ao pKa e lá são pHs superiores ao pKa. Onde que tem mais H+? Em pHs inferiores ao pKa ou superiores ao pKa? Inferiores. Então, se eu vou para um lugar que tem mais H+, isso facilita eu doar para o meio. É mais fácil o meio me empurrar H+. O que eu estava dissociado, recebi, eu vou ficar majoritariamente neutro. Se, por outro lado, eu vou para um pH superior ao meu pKa, que tem menos H+, do que tinha antes, o meio tem menos H+, mas facilmente aquela substância vai doar prótons para o meio. Ele vai estar menos do que 50% neutro, ou mais do que 50% dissociado. Tudo bem? Uma base que tem pKa 9. Aqui são pHs inferiores, lá pHs superiores. Em pH 10, essa base está majoritariamente neutra ou dissociada? Vamos de novo no raciocínio. No pH igual ao pKa, ela está 50% neutra, 50% dissociada. A base, ela quer o quê? Receber prótons do meio. Tá? Em pHs abaixo do pKa, tem mais H+, ou menos H+? Se tem mais H+, é mais fácil ela receber do meio. Então, num pH inferior ao pKa,
ela vai estar majoritariamente carregada. Por dedução óbvia ou exclusão, né? Em pHs acima de pKa, ela vai estar majoritariamente neutra. Então, na minha pergunta, que era pH 10, ela vai estar majoritariamente neutra. Se vocês pensarem em um meio ter mais ou menos prótons para doar ou receber, geralmente faz sentido. Bom? E isso é importante porque na hora que eu aplicar a fórmula de Hans-Hasselbalch, se por acaso eu escrever ela de forma errada, vai dar um resultado contrário do nosso raciocínio. Né? O ácido em pH 3, ele tem que dar mais do que 50% dissociado. A forma neutra tem que dar menos. Se eu escrever a fórmula de Hans-Hasselbalch errada, ela vai me dar um número que é o contrário do que eu sei qualitativamente. Tá? Aí, basta rever a sua fórmula, encontrar o seu erro e refazer o cálculo. Não pode deixar o cálculo todo errado e lá no final, magicamente, surge a resposta correta. Tá? Então, percebeu o erro? Engraçado, meu raciocínio diz que a forma neutra é menos do que 50. Meu cálculo está dando mais do que 50. Tem algo errado com o meu cálculo. Tem que encontrar o erro e refazer. Tá? Não adianta. Ah, professor, mas aqui ó, no final está o número correto. Não tem como chegar no número correto fazendo um cálculo errado. Ou você está assumindo que você pescou, o que pode ser mais deletério para a sua nota, ou então não faz sentido que você tenha chegado à resposta correta e não vai ser considerado a pontuação. Tá? Muito bem. Vocês querem que eu fale a dedução de novo ou vocês podem escutar no áudio? Vocês que sabem, para mim tanto faz. Posso falar? Posso. Tá? Então, por que eu gosto dessa fórmula? Porque ela parte do princípio que eu tenho um equilíbrio do ácido se dissociando em água. O ácido, ao se dissociar em água, em algum momento ele chega no equilíbrio, e esse equilíbrio é determinado por uma constante de equilíbrio que é Ka, que é dada por H3 ou mais vezes a concentração de A-, ou seja, o ácido conjugado e a base conjugada, dividido pela concentração de HA, que é do ácido neutro. Tá? pKa nada mais é do que menos log de Ka. Então, se eu aplicar o log em ambos os lados dessa equação, eu tenho que menos log de Ka é igual a menos log de H3 ou mais, menos log de A- sobre HA. Menos log de Ka é pKa. Menos log de H3 ou mais é pH. Sobrou só esse termo aqui. Com algum esforço de memória, vocês vão se recordar que eu posso inverter esse sinal do logaritmo se eu inverter o numerador e o denominador, chegando na definição original da fórmula de Hans-Hasselbalch, que eu estou usando, que pKa é igual a pH mais log da forma ácida sobre a base conjugada. Tá? Tem a mesma dedução para a base, tá? E de novo, tem tudo isso lá no áudio, então agora eu vou pular, e aí vocês escutam lá no 0,75 ou no 2, de acordo com a sua capacidade de compreensão. Isso está destacado, o que eu vou dizer agora está destacado, pelo menos no áudio do ano passado, tá? Que a gente muitas vezes fala do pKa da base, mas em verdade, pKa é o do ácido conjugado. Tá? O livro da professora Elizabeth Igne Ferreira destaca isso de forma muito correta. Mas, para facilitar a compreensão, eu vou continuar falando do pKa da base.
ao invés de falar que o pKa do ácido conjugado dessa base tem o pKa de tanto, né? Fica muito mais longo as nossas falas. Então, para simplificar, né, eu vou falar do pKa da base, mas deixar registrado que o correto é aquele pKa é do ácido conjugado. Tá bom? Aqui é uma das formas de escrever a equação de Ramos-Schwarzschild, que diz que a fórmula do ácido é o oposto da fórmula da base. Tem vários lugares que escrevem dessa forma, tá? Dizendo que cada uma é específica. Eu não gosto desse tipo de formulação, porque no dia da prova é muito fácil você errar e usar o do ácido na base ou vice-versa. Mas desde que vocês façam o raciocínio, vocês vão perceber. Ah, está dando o contrário, porque eu escrevi a fórmula errada. Eu estou usando do ácido como deveria ser da base, vice-versa. Por isso que é importante o raciocínio. Sabendo aplicar, sabendo uma fórmula de Ramos-Schwarzschild, eu posso agora calcular a concentração de espécie ionizada ou a concentração de espécie neutra de um determinado fármaco num determinado pH. Por que isso vai ser importante para a gente? Para a gente entender, por exemplo, por que o fármaco é melhor absorvido antes ou depois do almoço. Se a absorção dele pode ocorrer no estômago ou se ela é unicamente no intestino. Se eu basificar ou acidificar a urina, se isso vai facilitar a eliminação do meu fármaco e assim por diante. Tá? Falando inicialmente da parte de absorção, a gente já sabe que a forma neutra ela é melhor absorvida. Então, dependendo do pH, a minha molécula pode estar neutra ou dissociada. Então, com essa informação da ionização, eu vou ter uma ideia em quais pHs a molécula vai estar majoritariamente neutra ou não, e eu vou usar essa informação para modular a absorção dela ou para facilitar a eliminação, né, um eventual efeito de toxicidade. Tá? Então, só para a gente ilustrar, eu tenho duas moléculas aqui, uma com pKa de 8, outra com pKa de 9. Vou começar por essa aqui do pKa de 9. Essa molécula, ela é um ácido ou uma base? Ou melhor dizendo, ela tem grupos ionizáveis de caráter ácido ou básico? Deveria ser mais unânime, assim. Se alguém tem alguma dúvida, esse é uma ótima oportunidade para se manifestar. Não vai ser a última, nem a única. Né? Vocês podem fazer isso em outros momentos. Mas quanto mais vocês demorarem para externar suas dúvidas, mais desafiador vai ser para vocês. Diga. A hidroxila, a gente vai ver isso daqui a pouco, quando ela está ligada diretamente a um anel aromático, aí ela vai ter um caráter ácido, que é o que vocês viram em orgânica, os grupos fenólicos, né? Devido a um efeito de ressonância e desblindagem do próton. Aqui não. Né? Eu não tenho efeito de ressonância aqui, e o efeito de indutivo desse anel aromático, ele seria sentido no máximo no primeiro carbono. Né? Na hidroxila, ele não é sentido. Então, não. Eu tenho apenas um grupo ionizável aqui, que é essa amina. Tá? Existem fármacos que têm mais de um grupo ionizável? Sim. Nós vamos chegar a eles daqui a pouco. Por enquanto, a gente vai olhar para fármacos aqui, nesse exemplo, que tem apenas um grupo ionizável, e no caso é uma base. Essa é a pergunta 2 da prova. Quem já fez QF? Não é? Não tem que escolher o pecado,
e tem que saber, geralmente é a pergunta 1 ou 2, não é? É. Eu não minto. Sempre está lá. É a pergunta 1 ou 2, você tem que escolher. Geralmente são dadas 3 moléculas para você fazer o cálculo de pKa, para você fazer o cálculo com a molécula que você sabe. Não é verdade? É verdade também. Tá vendo? E os alunos sempre acham de escolher uma e errar o cálculo ainda. Sempre não. Alguns escolhem e ainda assim erram o cálculo. Tá? O que acontece? Ó, vou fazer um intervalo de 30 segundos para falar da prova. Tem questões da prova que é mais fácil responder com a molécula 1, outras questões da prova é mais fácil responder com a 2, outras é mais fácil responder com a 3. Quando você vai para a prova, você sabe 100% do assunto? Geralmente não. Nos melhores casos, você sabe responder 70%, 80% daquela prova. Tem gente que sabe responder 100%? 100%, tem. Não é? Mas então, escolha as perguntas que você sabe responder com a molécula que é mais fácil para aquela pergunta. Por isso que eu dou 3 opções. Não é? E aí, então, se vocês forem um pouco sagazes ou espertos, vocês maximizam o que vocês estudaram. As pessoas às vezes são muito afoitas. A primeira pergunta é mais fácil responder com a molécula 2. Aí todo mundo escolhe a 2. Só que a pergunta 5 é muito mais difícil de responder com a 2 e é muito mais fácil com a 1. E tem gente que tem insegurança no cálculo de pKa, que é a pergunta 1. Mas sabe tudo de como responder a resposta 5. Aí ele cria um problema para si próprio, né? Porque ele pode errar a questão 1, que ele já tinha termo de segurança, e gerou para ele um problema na 5, porque ela se tornou muito mais difícil do que a média. Então, leiam a prova inteira, pensem, tá, é mais fácil responder, para mim, é mais fácil responder com a 3, embora o colega do lado esteja respondendo com a 1. Tá? Só para vocês saberem também, não tem um único modelo de prova. Então, como faz assim, também não ajuda, porque o seu modelo de prova pode ser diferente. Diga. Mas você leu Machado de Assis com 8 anos de idade? Se você tivesse lido Machado de Assis com 8 anos de idade, você teria aproveitado a complexidade da obra do Machado de Assis? É a mesma coisa aqui. Vamos começar com um grupo, vamos entender, e a gente chega depois em 2 grupos ionizados. Se eu tentar explicar de cara para vocês como que faz com 2 grupos, vocês vão achar que é impossível compreender e vão simplesmente pular essa questão da prova. Né? Com um grupo funcional, todo mundo identificou que isso aqui é uma base? Uma base que tem pKa de 9 em pH 5,5, majoritariamente neutra ou dissociável? Social. Okay. Vai aparecer com os números depois, são os raciocínios. Essa molécula aqui, que tem pKa de 8, os grupos ionizáveis dela têm caráter ácido ou básico? Ácido. Não é? Essa molécula tem mais de um grupo ionizável. Mas, por enquanto, eu vou falar de um só. Tá? Por isso que tem um pKa 1 aqui. Ó. Esse grupo ionizável, que tem pKa de 8, em pH 5,5, majoritariamente neutro ou dissociado? Neutro. Vou aproveitar aqui para a gente começar a pensar sobre isso. Acabei de dizer para vocês que essa molécula tem um segundo pKa. Vamos supor que esse pKa1 seja desse NH aqui. Esse segundo pKa do outro NH, ele vai ser um valor igual a 8, maior do que 8, menor ou maior do que 8?
Não faço ideia. Ninguém faz ideia? Me ajuda. Ah, a molécula parece simétrica para vocês? Ó, a molécula ou é simétrica ou não é simétrica. Não tem? Ah, essa parte é simétrica, essa parte é assimétrica. Essa molécula é simétrica, acabou. Tá? Vou ajudar, vou dar uma dica. Quem dissocia primeiro? O ácido mais forte ou o ácido mais fraco? Mais forte. Muito bem. Se esse, que é o pK1, é do ácido mais forte, que é o que dissocia primeiro, o segundo ácido só pode ser mais fraco. Se ele é mais fraco, o pKa é um número maior ou menor do que 8? Aqui tem a porcentagem de ionização dos diversos pHs aqui. E aqui um exemplo de como eu calculo a concentração de espécie ionizada e neutra num determinado pH. Tá? Peguei um exemplo qualquer lá da tabela. Tá? pKa foi dado, pH eu escolhi o 7,4. E com isso eu vou aplicar na equação de Hans-Hasselbalch, substituir valor, encontrei que o log é igual a 0,6. Para assumir como log, eu pego a base, que é 10, elevo a 0,6, chego em 3,98. Então, essa relação aqui dá 3,98. Tá? Existem formas diferentes de solucionar essa equação. No vídeo, que eu falei que no minuto 14 tinha um erro do negócio do log P, tem uma outra forma de resolver matematicamente isso daqui. Tá? Eu gosto dessa porque eu acho que ela é mais matemática. Tá? Inicialmente, eu tenho duas variáveis, uma equação só que a somatória dessas variáveis tem que dar 1. Né? Se eu somar a concentração de forma ácida com a concentração de forma básica, tem que dar 100%. Então, se eu chamo a forma ácida de alfa, A, C, X, a variável que eu quiser, a forma básica tem que ser 1 menos A, alfa, C ou X. E eu chego, então, agora numa equação do primeiro grau, que qualquer aluno com 10 anos de idade deve ser capaz de resolver. Tá? Mas, relembrando lá dos anos de matemática de vocês lá, médio, é importante que vocês expliquem para quem está lendo o cálculo de vocês o que vocês estão fazendo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Muita gente chega num valor de alfa. Alfa é igual a 0,8. Bem, alfa aqui representa a forma ácida. A forma ácida de um ácido é neutra. Mas a forma ácida de uma base é protonada. Então, dizer para mim alfa é igual a 0,8 não quer dizer nada. Não é? Tem que escrever alfa é igual a 0,8, como o cálculo é referente a uma molécula de caráter ácido, 80% dela está na sua forma neutra. Por exemplo. Bom? Que é o caso aqui, porque eu estou calculando para o âmbito orbital. Geralmente, para não dizer 100% das vezes, eu vou sempre perguntar sobre a concentração da espécie neutra. Porque essa matemática toda é para a gente entender onde que a molécula é melhor absorvida. Ou como que eu vou fazer para que ela seja eliminada mais rapidamente. Então, o que eu quero saber é se ela está neutra para ser melhor absorvida ou como que eu reduzo a concentração de neutra para ela ser eliminada. Tá? As outras formas iônicas, para mim, via de regra, não vão interessar.
Mas a gente sabe que a forma iônica, ou ionizada, é importante para a gente entender a solubilidade da molécula. Aqui eu tenho dois exemplos. Um deles, de um fármaco que tem um grupo ácido e em pHs abaixo do pKa, a molécula está neutra. Vejam que a solubilidade dela é muito menor do que quando ela está ionizada. Em pHs acima do pKa, onde a molécula está majoritariamente dissociada, a solubilidade dela cresce muito. Isso quer dizer que a permeabilidade dela diminui acentuadamente. Tá? E aqui, o mesmo caso para uma base, que aí é o contrário, né? Em pHs abaixo do pKa, a molécula está dissociada. Em pHs acima do pKa, ela está neutra. Às vezes, eu preciso modular a solubilidade da molécula, e com isso a absorção, para melhorar o perfil, seja farmacocinético, seja farmacodinâmico. Tem aqui um exemplo clássico, bem antigo, que é do desenvolvimento de sulfas antióxidas. Vocês devem saber que as sulfas, elas chegaram no mercado, ou na terapia, antes dos antibióticos beta-lactâmicos. Tá? As sulfas já estavam disponíveis lá por 1930, 1927. Tá? E a penicilina só chegou no mercado em 1940 e muito. Tá? Isso quer dizer que durante praticamente 20 anos, tratamento de infecções sistêmicas bacterianas era: se a infecção é leve, pouca sulfa. Se é infecção generalizada, muita sulfa. E rezar para o paciente sobreviver. Tá? Nesses pacientes que eram tratados com doses massivas de sulfa, percebeu-se que diversos deles desenvolveram cálculos renais. Tá? E tudo isso, quando você vai olhar a origem disso, era a formação de microcristais que se depositavam na uretra e de lá ia para o cálculo renal. Ao analisar esses microcristais, perceberam que a origem deles era a sulfonamida. Ou seja, era um efeito do uso da dose massiva de sulfa. Por que a sulfa, em doses grandes, precipitavam, formando esses microcristais? Porque nós já vimos que esse grupo aqui, ele é ácido. E ele tem um pKa de 10. Um grupo que tem pKa de 10, em pH fisiológico, está neutro. Ótimo para permeabilidade. Né? Então, é bem absorvido. Em pH urinário, 6, continua neutro, o que é ruim para a solubilidade. Numa concentração muito grande, esse fármaco não era totalmente solúvel. Então, precipitava, formava os microcristais e muito mais tarde os cálculos renais. Como que a gente faz para reduzir esse problema? Porque cálculo renal, venhamos e convenhamos, a gente não quer para ninguém. Né? Nem para esse nada. Né? Então, como que a gente faria? A gente precisa alterar o pKa desse ácido. Concordam? Esse ácido tem que se tornar um ácido mais forte ou mais fraco? Forte ou fraco? Ele precisa estar mais dissociado ou menos dissociado? Mais dissociado. Para ele estar mais dissociado, ele é um ácido mais forte. Se a gente pegar um ácido clorídrico, ele se dissocia, mesmo em pH 1, ele está 100% dissociado. É um ácido muito forte. Tá? Um ácido muito fraco só se dissocia em pHs, nesse caso aqui, acima de 10. Então, eu quero tornar esse ácido mais forte. Para tornar esse ácido mais forte, eu tenho que colocar vizinho a ele, por exemplo, aqui, um grupo doador de elétrons
ou retirador de elétrons? Retirador de elétrons. Tá? Vejam que a solução encontrada foi colocar um anel heteroaromático que tem esse efeito retirador de elétrons, mais precisamente um metilo-oxazol. E isso deu origem ao sulfametoxazol, que preservou as propriedades antibacterianas e já não mais causa problemas de cristalúria nem cálculo renal. Porque com esse grupo retirador de elétrons, o pKa dessa amina foi para 6, que já é bem próximo do pH urinário. Né? Então eu saí de uma situação onde eu tinha 25 mil moléculas na forma neutra para cada uma ionizada, para agora uma situação onde eu tenho 1 para 1. Tá? Lembrando que a molécula neutra vai ser absorvida. Né? Então, não é que a biodisponibilidade oral da minha molécula piorou drasticamente, mas a solubilidade dela aumentou. Será que esse raciocínio de colocar grupos retiradores de elétrons para aumentar a acidez daquele ácido é particular das sulfas ou é um mecanismo geral? Geral. E isso está exemplificado aqui, onde eu tenho uma hidroxila ligada ao anel alquila saturado, um ciclo hexano, e essa hidroxila tem um pKa de 16. Repare, ela tem pKa, mas se o pKa desse ácido é 16, em pH 14, como que essa hidroxila vai estar? Neutra. Para todos os efeitos, é como se a hidroxila fosse neutra. Tá? Se por outro lado eu coloco agora essa hidroxila num anel aromático, ela já começa a ter uma acidez considerável. De 16 caiu para 10. Dependendo dos substituintes nesse anel aromático, se eles são retiradores de elétrons, doadores de elétrons, eu vou ter um efeito ainda mais acentuado sobre aquela hidroxila. E esse efeito sobre o pKa da hidroxila pode ser mais ou menos constante. Não é? Então, se eu colocar um cloro impara, ele sempre vai ter o mesmo efeito no ácido aqui, em detrimento ao ácido que não tem o cloro impara. E com isso, eu consigo calcular qual que é a contribuição do cloro para ativar a acidez do ácido. Quando eu começo a fazer esse raciocínio para diversos substituintes, eu vou chegar em contribuições semelhantes ao que eu tinha para o efeito dos substituintes no log P. Lembra que o cálculo de log P é possível porque a gente calcula quanto que um cloro, quanto que uma hidroxila afeta o log P e depois eu somo. Não é? Aqui eu tenho algo parecido. Lá eu tinha uma constante de Hansch, que foi quem calculou essas contribuições. Quem calculou agora o efeito dos substituintes na ativação ou desativação do grupo ácido foi Hammett. Tá? Quando eu pego essas informações de Hansch, as contribuições hidrofóbicas, e pego as contribuições de Hammett, com essas duas informações, eu já começo a conseguir criar equações matemáticas que vão me predizer o aumento ou redução de potência de forma quantitativa, que é o que a gente chama em inglês de QSR, Quantitative Structure Activity Relationship, ou relação estrutura-atividade quantitativa. Tá?
Essa parte dos cálculos matemáticos a gente não vai ver durante o semestre. Então, estou falando para vocês saberem que existe, inclusive porque vai aparecer em alguns livros que vocês vão usar como referência bibliográfica. Vamos tentar aplicar esse conhecimento sobre o efeito, não é, ativador ou desativador que esses substituintes têm. Tá? Eu tenho aqui uma molécula e vamos considerar que essa molécula tenha apenas um grupo ionizável, que é esse aqui que eu estou destacando para vocês com o ponteiro, e ele tem um pKa de 7,8. Esse grupo, ácido ou básico? Não, ali como ele está agora, ó, R é um CH3. Esse grupo, amino, essa amina terciária, é básica, neutra ou ácida? É básica, tá? Então, se eu tenho uma base com pKa 7,8, no intestino, e aí o pH do intestino varia, né? Do começo até o final. Tipicamente de 5 até perto de 8. 5,5 até 8. Vou chutar um número aqui. 6. Tá? Em pH 6, esse fármaco está majoritariamente neutro ou dissociado. E, portanto, a absorção dele vai ser comprometida. Como que eu poderia fazer para melhorar a absorção? Eu tenho que... Esse pKa tem que subir ou descer? Eu preciso de uma base mais forte ou mais fraca? Duas bases. Uma com pKa 14, outra com pKa 2. Qual que é a base mais fraca? 14 ou 2? 2. Não é? Vocês disseram que o pKa tem que descer. Então eu quero uma base mais fraca. Para eu ter uma base mais fraca, em R, eu vou colocar um grupo doador de elétrons ou retirador de elétrons? Retirador de elétrons. Todo mundo entende que é um grupo retirador de elétrons? Ok. Vejam, então, que vocês já sabem modular o pKa para ajustar a farmacocinética, o que é um grande avanço químico-medicinal. Tá? Aqui já foi. Tá. Chegamos finalmente a uma situação. Vou começar a falar para vocês agora de situações mais reais. Tá? Porque até agora, tudo que a gente viu é válido para moléculas que têm um grupo ionizado. Tá? Mas quando eu olho para os fármacos em geral, eu tenho uma proporção significativa deles que tem mais do que um grupo ionizado. Tá? Eu tenho aqueles que têm aqui apenas uma base, os que têm apenas duas bases, o que tem apenas um ácido apenas, dois ácidos apenas, e aqui que tem ácidos e bases da mesma molécula. Tá? Quando eu faço uma análise das moléculas que têm apenas um grupo básico, essa é a distribuição dos pKas. Tá? Acho que eu vou perguntar na prova por que dessa distribuição. O que vocês acham? Péssima pergunta? Ótima pergunta. Eu posso ficar ofendido agora ou não. Vocês conseguiriam me dizer por que, para os fármacos que têm apenas um grupo básico,
eu tenho a maior proporção de pKAs nessa faixa aqui? E será que é interessante descobrir? Ou será que é simplesmente um acidente histórico? Não foi uma coisa muito planejada. Simplesmente é uma observação empírica. Eu acho que não tem mais. Ah, não, tem um grupo ácido. Ah, já, ó, tem até o modelo A e B da prova. No A eu pergunto do ácido, no B eu pergunto da base. Diga. Aqui, ó, tem para os fármacos em geral, considerando apenas o sistema nervoso central e apenas os periféricos. No caso das bases, a proporção aqui é mais ou menos a mesma. Não é? No sistema nervoso central eu tenho até um pouquinho mais aqui, ó, do que os periféricos. Tá? Para os ácidos, é que eu tenho aqui, ó, um valor muito maior aqui, um pico em 8,5 em relação aos demais. Né? Esse aqui é muito mais fácil de explicar, né? Sorte de quem cair com o modelo A, então, da prova. E qual que é a explicação mesmo? Pula. Pula essa, né? Geralmente a resposta é bem mais simples do que vocês imaginam. Para eles, exatamente, olha, um ácido que tem a pKa 8,5 em pH 7, que é o que ele vai 7,4, que é o fisiológico, que ele vai estar em contato com a barreira hematocefálica, ele vai estar majoritariamente neutro e vai ser bem absorvido. Qualquer fármaco aqui para baixo, olha aqui, ó, tá vendo que aqui, ó, não tem nenhum central aqui? Porque esses aqui vão estar tão dissociados, que é virtualmente impossível eu atingir uma concentração terapêutica. Será que esse raciocínio explica por que as bases estão nessa faixa aqui? De novo, pH fisiológico, tá aqui, ó. As bases vão estar neutras acima ou abaixo do fisiológico? A resposta é muito simples. Tudo tem a ver com o estado de ionização dela. Não é à toa que a maioria dos fármacos que tem grupos básicos, esses grupos básicos estão em pKs mais elevados. As moléculas precisam estar majoritariamente neutras para serem bem absorvidas. Né? É muito raro eu ter uma molécula bioativa. Aliás, aqui ela também estaria neutra. Aliás, deixa eu reformular. Essas moléculas aqui, que têm pKs de 8, 9, elas estão majoritariamente carregadas, porque no pH fisiológico, elas é um pH abaixo do pKa. Certo? Então, num pH abaixo do pKa, a base está majoritariamente carregada. Então, tem uma proporção delas aqui em equilíbrio entre as duas, favorecendo tanto a solubilidade como a permeabilidade. Tá? Aqui, é isso. Mas isso daqui... tudo bem. Vai acabar mesmo a aula.
Não tem problema. Isso daqui é para um grupo ácido ou um grupo básico. E quando eu tenho mais de um grupo ácido? Aí eu preciso entender qual grupo ácido é importante para a molécula estar neutra ou dissociada. Quando a gente conversou sobre o fetobarbital, na verdade foi o amobarbital, né? Amobarbital, que tinha o pKa de 8. E vocês me disseram que o segundo ácido teria um pKa acima do primeiro. Não é? E vocês me disseram que quem se dissocia primeiro é o ácido mais forte. Correto? Quem vai se dissociar primeiro? O pKa de 8 ou o pKa que está acima de 8? Na hora que acabar aqui, acabou. É o de 8, que se dissocia primeiro. Né? Então, é o pKa de 8 que vai controlar a passagem da molécula do estado neutro para o estado monoionizado. O segundo pKa, seja lá o valor que for, ele vai controlar a passagem da molécula do estado monoionizado para o diionizado. E é isso que está representado nesse gráfico aqui. Tá? Se esse gráfico parece extremamente complexo para vocês agora, saibam que a gente vai voltar a ele e deduzir esse gráfico na aula prática de pKa. Tá? Então, não precisa se preocupar muito com isso agora. É na aula prática, em turmas menores, onde a gente tem tempo para discutir mais esse assunto, que a gente vai se debruçar de entender como que moléculas que têm mais de um grupo ácido, mais de um grupo básico, ou ácido e básico, se comportam. Tá? Mas é bem simples. Aliás, bem simples não. Mas se a gente caminhar junto nos níveis de complexidade, vocês vão ver que dá para deduzir e entender o que está acontecendo. Tá?